As coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse país se chama Kiribati e você provavelmente nunca ouviu falar nele. Mas esses aqui são os nomes das cidades de lá: Polônia, Banana, Paris e Londres. Em 2020, um time de futebol resolveu usar uma câmera movida a IA ao invés de um humano para transmitir o seu jogo. Só que ela achou que a cabeça careca do jurado era a bola. Então quem tava assistindo em casa viu literalmente isso aqui o jogo todo. A inteligência artificial vai dominar o mundo. A inteligência artificial. Recentemente, viralizou um vídeo de um mercado vendendo ovo pré-quebrado. A clara e a gema, ao invés de estar dentro da casca do ovo, estavam dentro de um plástico. E eles prometiam que isso fazia menos bagunça porque não sujava sua mão e economizava o seu tempo. Por fim, a Balenciaga lançou bolsas que são literalmente pacotes de salgadinho que custam R$5. E a bolsa, obviamente, custa 10.500. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa pessoa fez um vídeo usando uma furadeira pra comer milho. O vídeo viralizou, mas quando as pessoas tentaram imitar, deu muito errado. Essa menina prendeu o cabelo e ficou com o topo da cabeça completamente careca, enquanto esse cara perdeu os dentes da frente. Não façam isso em casa. Essa influencer fez uma maquiagem e queria gravar um vídeo satisfatório tirando ela. Só que o que ela não sabia é que essa tinta manchava e o coração ficou grudado na cara dela mesmo lavando várias vezes. Esse produto viralizou na internet por causa do penteado que fazia. Só que quando essa mulher foi testar, deu muito errado e o caos aconteceu. Esse menino que seguiu um tutorial em que passava chapinha no cabelo molhado. Só que ele esqueceu que coisas quentes no plástico pegam fogo e causou um incêndio no vaso sanitário. Por que ele gravou ao invés de apagar o fogo? Como os filmes são antes dos efeitos especiais? Lembra dos Power Rangers e como eles se transformavam? Desculpa estragar sua infância, mas os atores não eram as pessoas que estavam dentro das roupas. E é assim que eles faziam a troca entre os atores e os dublês. No filme Chuck, a maioria das pessoas pensa que o boneco era um robô, mas na maioria das vezes eles usaram uma criança vestida de boneco pra fazer tudo parecer bem mais realista. Imagina o trauma dessa criança. Em Vingadores Ultimato, o Homem de Ferro se sacrifica pra salvar o universo. Mas é assim que essa cena era antes dos efeitos especiais. Foi praticamente tudo computação gráfica. E falando em Marvel, era assim a cena em que todos os Vingadores chegam pra ajudar. O cavalo alado obviamente não existia e era uma máquina de fundo verde. Em Piratas do Caribe, a cena em que o Jack Sparrow e o William lutam contra tubarões era assim antes dos efeitos especiais, sem tubarão e sem água. Erros de filmes que foram pra versão final. Essa cena de Os Suspeitos era pra ser a cena mais séria do filme todo. O problema foi que o Benito Del Toro simplesmente não parava de peidar. Eles tentaram gravar a cena de um jeito sério por mais de 10 vezes, mas em toda tomada ele peidava. E os atores riam toda vez que isso acontecia. Depois de 10 tentativas, o diretor simplesmente desistiu e deixou essa versão no final mesmo. What the fuck? Em Stranger Things, quando a Eleven tava lutando contra o Billy, ela ficou exausta e caiu nos braços do Mike. Isso não era parte da cena originalmente. E a Millie Bobby Brown fez isso porque realmente estava muito cansada de muitas horas gravando essa cena. Ela realmente passou mal depois que a cena acabou. Em um episódio de Friends, a Jennifer Lawrence simplesmente não conseguia parar de rir. Eles gravaram a cena várias vezes e ela riu em todas. E no fim, eles desistiram e simplesmente deixaram no episódio. E se todas as crianças sumissem? Nos primeiros minutos, várias famílias desesperadas iriam pro meio da rua gritar o nome dos seus filhos, tentando encontrar eles. Além disso, todas as delegacias ficariam cheias de casos de crianças desaparecidas. Depois, uma onda gigante de desemprego aconteceria, porque vários professores não teriam mais ninguém pra ensinar, e as escolas fechariam. Depois de algumas semanas, algumas pessoas desesperadas começariam a procurar parceiros pra reproduzir, na tentativa de salvar a humanidade. E infelizmente, nessa hora, milhões de pais já teriam entrado em depressão ou até falecido, pela saudade dos seus filhos. E depois de alguns meses, várias empresas de entretenimento como o YouTube fechariam, porque a maior parte do seu público é criança. E finalmente, depois de alguns anos, novas crianças começariam a nascer. E o governo pagaria bastante dinheiro para as pessoas dispostas a terem filhos. Assim, aos poucos, o planeta voltaria a prosperar. Pérolas de crianças. Arroz é com S ou com Z? Na escola eu não sei, mas em casa é com feijão. Essa aqui melhorou a letra da música em 1000%. Pia, pia, essa linha, o álbum do Papai Noel. Já essa queria muito ter uma irmã. Eu pedi muito pra ela nascer. Toda vez que a gente tentou não deu certo. Mas aí... O que você fez, mãe? O talento dessa aqui com maquiagem. Por que você fez essa maquiagem? Porque eu queria cantar o cantinho. E eu tô querendo. Essa mãe acertou em cheio. É o próprio Neymar. Algumas pessoas têm medo de monstros, já outras... Ó o Gustavo Lima aí, ó. Erros de filmes que você nunca percebeu. Em Toy Story 2, quando o Woody tá sendo pintado, o A de Andy aparece na ponta da bota dele.
Mas mais tarde no filme, quando o Woody limpa a tinta, ele aparece no calcanhar. O Bob Esponja e o Patrick sempre precisam de capacetes com água quando vão visitar o aquário da Sandy. Mas em várias cenas, principalmente quando eles estão fantasiados, eles conseguem entrar lá de boa sem nada. Em Detona Ralph, quando a Vanellope bate o carro, ela perde o dente da frente. Só que um segundo depois, quando a gente vê ela de novo, o dente tá na boca dela. Em Monstros S.A., na cena da meia, ela parece virada pra um lado. Mas mais tarde, na cena em que eles retiram a meia, ela tá virada pra outro. Em Rei Leão, a cor dos olhos da Nala muda várias vezes durante o filme. Como é que eu nunca percebi? E por fim, em Lilo e Stitch, essa bateria aqui muda de design de uma cena pra outra. Humanos com genéticas raras. Kyla Hansen sofre da doença mais dolorosa do mundo, chamada Síndrome de Dor Regional Complexa, que faz com que ela tenha uma sensação constante de queimação de dentro pra fora. Willow Pepin nasceu com ciranomélia, uma condição em que as suas pernas nasceram fundidas. Caitlin Thornley tem uma doença rara que faz com que ela espirre 20 vezes por minuto, e ela simplesmente não para de espirrar. Will Perrin tem uma condição que faz com que ele ria ou chore incontrolavelmente. Louis Warren tem uma doença chamada doença do manequim, que faz com que os seus músculos e tendões se transformem em ossos, criando um segundo esqueleto que limita os seus movimentos. Julia Gunal tem uma forma rara de hipermobilidade, que faz ela conseguir contorcer o seu corpo de maneiras extremas, enquanto Francisco Domingo não tem uma articulação na área da mandíbula e consegue esticar a boca por até 18 centímetros. Vídeos que fizeram youtubers serem presos. Mona Lisa Pérez era namorada de um youtuber famoso chamado Pedro Ruiz e foi presa depois de gravar um vídeo em que atirava contra o peito do seu namorado. A ideia do vídeo era testar se um livro grosso seria capaz de segurar a bala, mas obviamente o resultado foi trágico. O influenciador Prince Z foi preso depois de fingir desmaiar enquanto dirigia na Times Square. Os policiais precisaram quebrar a janela do carro para tirar ele de lá. Eles colocaram ele numa ambulância, mas quando descobriram que ele estava fingindo, ele foi preso. Os gêmeos Stoke foram presos depois que fizeram uma pegadinha que simulava um assalto num banco. E por fim, o famoso youtuber Vitali foi preso por escalar a Grande Pirâmide de Gizé. Ele disse que fez isso para conscientizar as pessoas sobre os incêndios na Austrália em 2020, mas isso obviamente era mentira e ele foi preso. Só 1% das pessoas consegue ficar mais tempo sem piscar que eu. Uma pessoa normal consegue por 10 segundos e se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Parabéns, você ganhou. A vida do filho do Donald Trump é bizarra. Na escola, o Barron Trump, que é filho mais novo do ex-presidente, tem que usar um nome falso. As pessoas mais próximas sabem quem ele é, mas todos os registros da escola, lista de chamadas e computadores tinham um nome falso. Isso acontecia principalmente para que hackers não entrassem nos computadores da escola, para roubar informações dele ou vazar as notas dele. Ele era levado para a escola pelo serviço secreto e chegava exatamente no minuto em que a aula começava. Ele tinha seguranças que seguiam ele na escola inteira, sim, até a hora de ele ir no banheiro, e que ficavam esperando do lado de fora da sala de aula até a aula dele terminar. No intervalo, ele até sentava com os amigos dele, mas nunca comia na escola. Ele sempre falava pros colegas que preferia comer em casa, mas nunca explicava o motivo. Ele nunca aparece em nenhum anuário, nunca foi numa festa, nem participou de nenhum esporte. E os colegas da escola dele disseram que ele não tinha muita vida social. Esse cara é uma calculadora humana e consegue fazer qualquer conta de cabeça. Começaram testando com somas relativamente simples. 46 plus 23 89 plus 25 plus 14 plus 76 plus 12. 285. A resposta estava igual à da calculadora. Depois testaram multiplicações. 45 times times 29. 1305. E aí testaram as divisões, que davam números muito quebrados. 589 divided by 7. 589 divided by 7. 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285714285. If I was a girl, I'd date you right now. Luckily you're not. Por quanto tempo esses personagens ficariam presos? O Homer Simpson já roubou de uma loja, bebeu e dirigiu e negligenciou seus filhos. Por isso ele ficaria 99 anos na prisão. O Mario ficaria preso por 100 mil anos por invadir propriedade privada e crueldade animal, pelo tanto que ele pula na cabeça dos Goombas. Walter White, pela quantidade de substância azul que ele produziu, mortes que causou, incluindo a queda do avião, e negligência para sua família, ele ficaria 500 anos preso. Já o Gru ficaria preso por 150 mil anos, por roubo de monumentos históricos, criação de armas de destruição
em massa e trabalho análogo à escravidão dos Minions. O John Wick ficaria na prisão por mais de 10 mil anos, por mais de 400 homicídios, mas que é menos que serial killers famosos como Jason, Michael Myers e Chuck, que juntos ficariam mais de 1 milhão de anos na prisão. Produtos famosos que na verdade são cópias. Todo mundo sabe que a Negresco é inspirada na bolacha Oreo, mas a Oreo, lançada em 1912, também é uma cópia de uma bolacha chamada Hydrox, lançada em 1908. A pior parte é que a Hydrox faliu porque todo mundo achava que ela tava copiando a Oreo. Isso aqui não é Lego, e sim Kid Craft, um brinquedo idêntico ao Lego, mas lançado 10 anos antes. A Peppa Pig ficou muito famosa, e pouco tempo depois surgiu o desenho chamado Olivia a Porquinha, que aparentemente copia a Peppa. Mas o que ninguém sabe é que a Olivia, na verdade, veio antes, então a cópia é a Peppa. Antes de Minecraft, existia um jogo chamado Infiniminer, que era feito de blocos e permitia que você construísse e destruísse coisas. O Minecraft lançou suas primeiras versões poucos meses depois desse jogo sair, e acabou fazendo mais sucesso. Coincidência ou cópia?